Jornalismo. Hoje a gente está recebendo aqui um entrevistado para falar sobre segurança pública. Olha, é um dos assuntos mais relevantes do momento, quando deixou de ser no Brasil, não é? Mas vai ser o destaque da campanha municipal do ano que vem. E olha que essa não é uma atribuição direta dos prefeitos, mas é um assunto demais em pauta e é por isso que nós convidamos para conversar conosco hoje aqui o Coronel José Vicente da Silva Filho, que é coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública e está sempre debruçado nessas questões ligadas à segurança. Coronel José Vicente, muito obrigada por ter vindo, por estar conosco hoje aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Thaís. Muito obrigada. O senhor está preparado, né? Porque o ano que vem é um assunto que estará em pauta nas eleições municipais. Marqueteiros dizem que de uma forma mais intensa do que em outras eleições municipais, porque hoje a segurança é a principal preocupação do brasileiro. Ultrapassou economia, desemprego, saúde. É uma situação, de fato, muito grave pela qual a gente passa e que a gente tem que debater. Então, eu queria começar conversando com o senhor justamente aqui da forma mais ampla, né? Onde é que a gente está errando na segurança pública no país, coronel, na opinião do senhor? Olha, nós temos erros de toda a ordem. O que é perceptível é que a segurança pública ela demanda uma integração de esforços variados dos tais entes federados, como é o caso do próprio governo federal, do Estado, que tem a Polícia Estadual, que ocupa as ruas, e tem as delegacias, e também as prefeituras. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. O governo federal, através dessas políticas federais, ele pode ajudar muito. Se ele não deixar entrar a droga, armas que vêm das fronteiras, ou os contrabandos que vêm das fronteiras, ajuda muito a evitar os grandes problemas que tem nos grandes centros urbanos do país, inclusive São Paulo. As prefeituras, por sua vez, também têm um papel importante na medida que coloca ordem na cidade. Nós percebemos que locais com mais ordem, nós temos muito mais condições de segurança. As pessoas têm a conduta muito ligada ao ambiente em que elas andam, né? Nós vimos no Rio de Janeiro, por exemplo, que os problemas que nós tivemos de segurança quando houve um show de um artista internacional, chamou-se a polícia para resolver problemas que a prefeitura devia ter cuidado. A prefeitura tem condição de estabelecer ordem no espaço. O espaço onde acontecem as desordens, onde acontecem os crimes, é administrado pelas prefeituras. E esse é um problema. Lógico, cabe uma enorme fatia para os estados que têm a sua polícia estadual, que é o principal fator de contenção. Mas a conjugação dessas três entidades é muito importante para a segurança do Brasil de maneira geral e para os grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo. Hoje não há conjugação? É o quê? É questão política? É falta de integração tecnológica? Não é só de hoje, né, Thaís? Isso vem de longa data, um grande desafio para os governos federais de maneira geral, inclusive o próprio presidente Lula, que já esteve por 2 mandatos, mais a Dilma, que esteve 1 mandato e meio, eles também tentaram mexer alguma coisa, mas nada fizeram ou pouco fizeram. Porque é conveniente para os governos federais, os presidentes, ficar distante do problema, colocando, como está na própria Constituição, a responsabilidade maior para as polícias estaduais. Então, fica longe do problema. Quando acontece uma crise, ou mataram o médico no Rio de Janeiro, ou assalto de pessoas conhecidas em São Paulo, esse não é meu problema. Então, fica fácil. Só que, ao mesmo tempo, se percebe que a população também cobra, não só o governo imediato de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas o governo federal. O que vocês estão fazendo aí? Quando nós percebemos, só no governo do partido do atual presidente, 16 anos de governo, foram mortas violentamente 845 mil pessoas. Metade delas, cerca de 500 mil jovens, na maioria pobres e pretos. Tem que olhar o discurso social. Ah, mas o problema não é meu. É sim. Um governo federal minimamente preocupado, ele poderia reduzir 20% desse problema. Foram mais 700 mil mortos no trânsito nesse período, 1,5 milhão de pessoas, população do Recife. O governo Temer fez um bom plano nacional para a segurança pública, justamente assumindo o protagonismo federal para fazer algum tipo de trabalho. Por exemplo, dar uma prioridade para a questão da contenção dos homicídios. Isso não está em nenhuma linha do plano anunciado pelo Lula em julho deste ano. Fala em fronteira, crime organizado, leis novas, etc., mas isso não. No plano do Temer já se falava muito em treinar para a investigação, que é dramaticamente ruim no Brasil. Investigar homicídio é uma forma de ajudar a conter. Você equipar as perícias,
que ajuda muito a identificar os criminosos, que é um pacote de medidas, que a gente chama de um programa, um conjunto de ações, e, no entanto, até agora nada foi feito. Isso é extremamente importante. Claro, nós temos que cobrar de imediato quem está mais próximo. Quem está mais próximo, que a gente sabe onde está a casa dele, é o prefeito e o governador. E a gente teve esse exemplo positivo agora na segurança pública do país, não é, Coronel? Acho que jornalista vê muito o lado ruim das coisas, pelo menos a gente tem essa fama, mas essa redução na taxa de homicídios no Brasil é uma redução dramática, importante, que tem se mantido, não é, ao longo dos anos. Como é que a gente conseguiu fazer isso? O que nós observamos é que no Brasil, de maneira geral, a violência ela se distribui de uma forma não uniforme. O que nós percebemos é que o Norte e o Nordeste estão explodindo de violência. Ainda que tenha uma pequena redução no Nordeste, mas nós temos uma diferença desse Brasil Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste, onde estão as taxas mais baixas. Então, os padrões em todas essas queixas da cidade de São Paulo, a realidade é que a cidade de São Paulo, pelo indicador pior que tem de homicídios, está praticamente no padrão de cidade média americana. Nós estamos com um padrão da ordem de 6 mortes por 100 mil habitantes, o Brasil está com 25. Você vai para Salvador, está mais de 40 mortes por 100 mil habitantes, são 7 vezes mais do que a cidade de São Paulo. É que São Paulo também é um grande palco, inclusive para a mídia. Tudo que acontece aqui rapidamente cai na grande mídia nacional. Mas os problemas estão ainda muito preocupantes. Em todo o Nordeste, os padrões são elevadíssimos, as cidades inclusive das mais violentas do mundo, estão no Nordeste. E a Amazônia, que é um desafio gigantesco, uma preocupação grande, não só o crescimento da violência, como a ocupação de facções criminosas que estão usando os corredores aquáticos para fazer a distribuição e exportação de drogas. Queria aproveitar, então, que o senhor tocou nesse assunto, para a gente explicar um pouco melhor o que está acontecendo regionalmente, não é? Durante todo esse ano se falou muito sobre violência na Bahia, no Nordeste, mas em especial na Bahia, com índices assustadores de homicídios, de violência policial, de organização de quadrilhas. O que é que acontece na Bahia, ou o que começou a acontecer na Bahia, porque o Estado nem sempre foi assim, Coronel? Isso é gestão do governo local. Isso é muito claro, que nós percebemos que os governos progressistas, que estão em alguns agrupamentos políticos, eles são muito ruins para administrar a segurança. Estão agora no comando do país. O que isso é perceptível? É uma ideia nos ambientes progressistas, na política progressista, de que a violência é decorrente de problemas de ordem social, da iniquidade social. Então vamos investir na área social que os crimes vão reduzir. Só que não consegue fazer um investimento eficiente na área social e também esqueceram de cuidar da polícia, prestigiar a polícia, dar um ambiente de trabalho adequado para a polícia. E que nós percebemos que eles perdem completamente a mão no sistema de gestão desse aparato. O que fez a redução da violência em São Paulo, o que fez a redução da violência em Bogotá ou em Nova York, cidades que eu pude acompanhar mais de perto, foi um bom trabalho, num primeiro momento, trabalho policial. Nós tivemos Jardim Ângela, que era uma das áreas mais violentas do país, triplicou-se ali o efetivo policial, colocou-se um comando policial da PM, lógico que ocupa os espaços, que dá resposta mais rápida, através do 190, e o crime reduziu. E nós percebemos que um conjunto e uma dúzia de ONGs de caráter social que existia na região, daí elas puderam florir, crescer e ajudar nesse processo. O Jardim Ângela hoje tem padrão de cidade norte-americana, Jardim Ângela, Capão Redondo. A redução de violência e de homicídio foi mais de 90%. Então, essa capital... E durante muito tempo era sinônimo de local violento. Local violento e descontrolado, Thaís. Então, quando nós vemos os incidentes, são preocupantes, como acontece em São Paulo, mas quando nós vemos o conjunto, é que nós estamos vendo muita árvore. Mas quando damos uma olhada na floresta, nós vemos que o problema, a floresta não está em chamas. Né? A floresta, no termo da segurança de São Paulo, tem muitos problemas a serem revistos. Inclusive, a expectativa que se o governo estadual colocar realmente a sua promessa de pé de levar o palácio das decisões estaduais para o Campos Elíseos, seria o começo da restauração do centro de São Paulo. Essa restauração ela é fundamental para induzir a melhor qualidade ambiental que vai afetar a segurança da cidade de São Paulo. Porque você anda pelo centro de São Paulo, você vê que é um centro degradado.
Mas não é culpa só da prefeitura, é da economia, da história do local, etc. E isso demora um certo tempo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o centro de São Paulo, mas não queria perder o gancho. Falou que, olhando de fora, a floresta de São Paulo não está em chamas. E a do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem uma estrutura mais preocupante. A característica de segurança do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, como é o Pão de Açúcar. É uma coisa muito típica deles. Porque ao longo dos últimos 20 anos, o Rio deixou crescer uma praga. Como tem as pragas nos rios, né? Aquelas pragas dos igarapés ali. Mas as milícias, no primeiro momento, começaram a aparecer lá em Rio das Pedras. 2006, até o Paes, o prefeito, falou: a milícia parece ter ser uma solução interessante para conter a entrada dos traficantes, a violência dos traficantes. Só que aquilo cresceu, a baixa hierarquia da polícia, o corpo de bombeiros foram tomando conta, era para repelir os traficantes, perceberam que era um grande negócio, onde é grande negócio vão aparecer mais praticantes desse grande negócio. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, hoje tem mais de 200 comunidades dominadas por milicianos. E do miliciano, uma boa parte deles já se converteram em traficantes, então uniu-se a milícia ao tráfico. Nós temos 3 facções que brigam, disputam o território, e a população no meio, e uma polícia mortal como a do Rio de Janeiro, que só perde para a polícia da Bahia, que passou muitos anos um governo progressista que devia estar fazendo uma gestão melhor dessa violência policial. Então, o Rio de Janeiro, ele vai depender de restaurar essas condições de segurança, embora os indicadores de homicídio não sejam tão ruins, mas a qualidade da segurança do Rio de Janeiro é extremamente preocupante. De ver áreas em que a população não tem liberdade para agir como quer. Tem que pagar um extra pelo gás, o cabeleireiro tem que pagar, quem vende coisa na rua tem que pagar, o gato net que eles chamam lá, a ligação clandestina de sinal de televisão a cabo. Então, tudo isso é pago. Então, só uma comunidade da Zona Oeste recolhe-se 1 a 2 milhões por mês ali em Jacarepaguá. Então, esse é um problema que o Rio só vai resolver a hora que nós tivermos um governo que, obviamente, busque restaurar a estrutura policial do Estado e se articule com a prefeitura. Voltamos à prefeitura. Porque a prefeitura tem que dominar o local onde as coisas acontecem. Na Zona Oeste do Rio, os milicianos constroem praça pública, constroem nas calçadas, constroem área de preservação ambiental, vêm construindo porque a prefeitura deixou. Outro dia, coronel, demoliram, foi embargado, enfim, um prédio, uma construção irregular, na Zona Oeste, de 8 andares. O prédio estava pronto. E aí a gente se pergunta o seguinte: como se constrói um prédio de 8 andares sem que ninguém seja incomodado em momento nenhum por um fiscal, por um policial, enfim. É quando a coisa já estava pronta que aí desandou, E não construía do dia para o outro. Então, deve ter estado lá um ano e meio construindo, alguma coisa assim. É isso. Então, se percebe que a vigilância local ela é fundamental pelo trabalho da prefeitura. Quem faz isso são os fiscais. Fiscais são sujeitos à corrupção. Precisam de supervisão. Para isso é necessário ter toda uma estrutura. Como é o caso da PM, que foi deixando, de uma forma leniente, como se diz, aquela rapaziada cuidada, periferia. Tudo bem, deixa quieto, o pessoal está tirando, fazendo um bico. Bom, um bico de 2 milhões por mês, né? Esse descuido, naturalmente, fragilizou muito a própria estrutura da prefeitura e da polícia. A corrupção acabou sendo patrocinada pelos agentes públicos. Mas você acha que tem jeito a segurança no Rio de Janeiro? O senhor enxerga? Para já, não. Com esse governo, eu não acredito. A situação está tão complicada, tanto que o próprio governador acabou cedendo a imposição da Assembleia Legislativa para definir o nome para chefiar a Polícia Civil. A segurança pública não se pode abrir mão dessa área técnica e deixar simplesmente aberta a influência política. Qual é o melhor comandante, qual é o melhor delegado? O governador tem que definir isso a partir das suas políticas para a segurança. Não deixar para o interesse de um deputado. O deputado, qual é o interesse que ele tem em nomear um delegado, um comandante de um batalhão da PM? Não deve ser dos melhores. É uma área técnica. O governador Mário Covas tinha 2 áreas que ele não deixava ter influência política. Eu fiz o plano de governo dele em 94 e ele assumiu esse compromisso. Segurança pública e educação, eu não aceito pedido político. Eu vou brigar com um deputado, senador, quem quer que seja, e não deixava entrar.
Então ele preservou essas áreas para evitar esse tipo de problema. Mas isso no Rio de Janeiro não existe. É uma condição fundamental para ter credibilidade na segurança de qualquer estado. Coronel Zé Vicente, a gente já falou sobre Bahia, Rio de Janeiro, o senhor citou também o norte do país, como hoje um ponto de preocupação em relação à segurança, por causa da imensidão da área e da utilização dessa área por quadrilhas. O que é que acontece agora no norte? Bom, vamos lembrar que a região amazônica tem 60% do país, é maior do que a Europa inteira. E não é de estradas bonitas, né, com as cidades bonitas. Aquilo é selva pura. Quem já viajou, voou sobre a Amazônia, percebeu o gigantismo daquele. O ministro da Justiça, Flávio Dino, até mencionou um plano para a Amazônia. AMA, botou até tem umas siglas novas aí. Colocando algumas bases, 34 bases da polícia, inclusive Polícia Federal, para a Amazônia, porque lá o que se percebeu é que algumas grandes facções, elas se empoderaram muito, e também se empoderaram porque o governo federal deixou que elas crescessem. Isso não é problema dos estados. A droga que vem das fronteiras, atravessa as fronteiras, as armas que vêm das fronteiras e se irradia pelo país, é um problema federal, principalmente Polícia Federal. Só que foram deixando. E nessa esteira de abrir, as facções foram se desdobrando. Conta-se uma contagem feita aqui recentemente, 53 facções do Brasil, mas já foram contadas 70 facções. Muitas delas foram se abrigar das possibilidades, das aberturas deixadas na região amazônica, até pelo tamanho. Mas a Amazônia não é um problema do Ministério da Justiça, é um problema de um plano Amazônia, que precisa ter principalmente uma participação do Ministério da Defesa. Vamos lembrar que a Marinha tem poder de polícia em todas as águas, águas doces e águas continentais do mar. Não precisa de GLO para atuar nessas áreas. A aeronáutica, a mesma coisa. O Exército tem 150 quilômetros da fronteira, ele pode atuar como força policial, inclusive. Só que eles têm mais capacidade logística, só imaginar a Marinha Aeronáutica, por exemplo, capacidade de deslocamento, do que as polícias têm. As polícias desses estados, elas têm uma preocupação com as crises urbanas, não pode se aventurar no meio da selva. A Amazônia tem um policial civil para 800 quilômetros quadrados. 800 quilômetros quadrados, é o tamanho da Praia Grande, que tem 25 quilômetros de praia. Então, a dimensão é tão grande, tão desafiante, que hoje nós estamos sem condições com essa estrutura policial de delegacia, de batalhãozinho, de dar conta desse desafio. Aquilo exige muito mais. É um plano amazônico de segurança que tem demanda de vários ministérios. Simplesmente deixar para a Polícia Federal, que tem um efetivo raquítico, uma boa parte desviada para ações que não são próprias de Polícia Federal. Fazer segurança do presidente, por exemplo, deve ter mais de 300 policiais federais cuidando disso. Estamos precisando desses policiais para cuidar de crimes do país, não para cuidar do presidente, que já tem o exército para fazer isso. Então, esse conjunto todo precisa de muito mais estrutura do que essas respostas que estão sendo dadas para a mídia. Coronel, durante muito tempo, as cidades pequenas, o interior do país, era visto como um bolsão de segurança na comparação com as regiões metropolitanas, né? E aí vem o tal do novo cangaço, para mostrar que não é assim, não é? Cidades pequenas sendo atacadas na madrugada, principalmente agências bancárias. Quantas vezes nós noticiamos isso ao longo desse ano, ao longo do ano passado? Como é que se combate essa modalidade de crime tão específica e que vai, age e desaparece? Olha, Thaís, o novo cangaço não é tão novo assim. Eu fui numa reunião, uma vez em Teresina, há 15 anos, discutir o novo cangaço. Naquela época, realmente, os bandos atacavam cidades pequenas, agências bancárias, que tinham algum numerário, tinha 2 PMs apenas de plantão, prendia. A primeira coisa era atacar os PM, prendia, colocava numa cela e fazia aquela barbaridade nessas pequenas cidades. Mas o que aconteceu, na verdade, eles vêm refluindo, ele vem reduzindo, contrariamente ao que se imagina. Porque os bancos começaram a tomar medidas criando dificuldades. Começaram a colocar o sistema de tinta nos caixas eletrônicos. Então, ao arrombar um caixa eletrônico, ele mancha de tinta e perde o dinheiro. Então, nós percebemos que houve uma queda muito grande dos ataques a caixas eletrônicos. O que se percebe é o seguinte: para lidar com o crime, os crimes de maneira geral, principalmente o crime contra o patrimônio, precisa criar dificuldade para os criminosos, risco para os criminosos. O que nós percebemos de maneira geral, se a polícia é ineficiente, ela reduz risco para o bandido.
Se a vítima é descuidada, ela aumenta a oportunidade para o crime, como é o caso daquele monte de gente com celular na mão na calçada da Avenida Paulista. Está pedindo, me roube. Se as pessoas tomarem cuidado, lembra quando tinha muitos assaltos a ônibus, assaltar a gavetinha do cobrador? Parou, porque as pessoas pagam com o cartão. Então, quando cria dificuldades, você consegue fazer redução do crime. A segurança hoje é também uma grande engenharia de segurança. Onde é que eu posso reduzir oportunidades e aumentar risco para os criminosos? Quando isso acontece, você vai fazendo mais controles. Quando você melhora substancialmente a iluminação, como aconteceu recentemente em Salvador, a iluminação pública, você reduz, aumenta risco e reduz crimes nas ruas. Então, esse conjunto de cuidados tem que ser pensado nessa engenharia. O que não pode é se imaginar que a polícia vai conseguir fazer redução de crimes com mais força, com mais fuzil, com mais fardas de camuflagem, como se o bandido tivesse medo de polícia cara feia. Só que não é assim que funciona. Nós percebemos que uma capacidade maior de prevenção vai justamente na capacidade da polícia ocupar espaço e se articular com as prefeituras. Essa capacidade maior de prevenção tem que ser pensada. De outro lado, o que nós percebemos também é que esse aumento de riscos precisa ser pensado numa outra dimensão, que é a questão da impunidade. Aquele bandidinho que assaltou fulano, que a gente mostrou na cena da televisão, foi preso 8 vezes. Parece que passou numa catraca e saiu do outro lado. Uma porta giratória. A porta giratória. Como assim? Então, os bandidos reincidentes, principalmente dos roubos, aqueles que intimidam, que ameaçam, eles precisam ter penas crescentes. Mas nós temos um panorama hoje no Brasil de estamos com dó do lado errado. Nós estamos com dó do bandido que é preso. Recentemente falaram, só tem preso com crimes pequenos, não é verdade, né, nas prisões. Acho que foi o Haddad que mencionou alguma coisa assim. Nós estamos com dó do bandido, não estamos com dó da vítima, ou dos parentes das vítimas que morreram. Então é necessário fazer uma revisão realmente da questão da punição. A punição faz parte de um processo de controle social, a questão criminal. E isso raramente, quando o ministro Moro ele tentou desenvolver alguma coisa, mas encontrou freios lá dentro do Congresso Nacional. Nós temos que pensar na criminalização de jovens com menos de 18 anos? Sim, também. Não colocar todo mundo no Código Penal a partir de 16 anos, não é isso. Mas para determinados crimes violentos, cruéis, os jovens reincidentes, o psicopata não tem idade, ele tem que ser contido. O então senador Serra fez um bom projeto nesse sentido, de contenção dos predadores jovens. Um juízo especial, uma cadeia especial, um presídio especial para cuidar deles, mas precisam ser contidos. Precisamos incapacitar os violentos na nossa sociedade. Coronel José Vicente da Silva Filho está hoje conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, falando sobre segurança pública. Acho que é a maior preocupação hoje do brasileiro, um assunto que vai ser fundamental durante a campanha eleitoral do ano que vem. E olha, já já a gente volta, porque eu ainda quero falar com o coronel sobre Poder Judiciário e sobre Congresso Nacional. Porque até agora a gente falou sobre quem executa as políticas, não é? Mas são 3 poderes no Brasil e cada um também tem ali a sua conversa sobre segurança pública com o coronel José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública e está dividindo com a gente aqui a visão que ele tem sobre esse assunto tão pujante hoje. E aí eu queria começar perguntando nesse segundo bloco para o senhor o seguinte: Congresso Nacional. Nós tivemos, pelo menos nas 2 últimas legislaturas, coronel, muita gente que se elegeu com a bandeira da segurança. Mudança de leis, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, nada avança. O que acontece, na opinião do senhor? Olha, o Congresso ele representa a população brasileira, né? Tem as aflições que são levadas através desses representantes, mas também tem as contenções de outra parte que é contra, principalmente uma repressão aguda contra criminosos que, de certa forma, fazem parte da população. E aí existem muitos equívocos. Lógico, esses equívocos são levados a debate. Isso é muito importante. Mas o que é importante observar é o seguinte: hoje a gente chama os juízes, promotores de operadores do direito. Vamos usar essa expressão que eu acho interessante. Operadores precisam de ferramentas. As ferramentas, elas são o Código Penal, que diz o que é crime, o que não é,
o Código de Processo Penal, como eu pego o criminoso e vou levar para enfrentar a justiça, e depois que os que estão presos têm a lei das execuções penais, como é que eles vão cumprir as penas. Nós percebemos que essas ferramentas precisam ser revistas. Afinal de contas, essa caixa de ferramentas foi fabricada em 1941, principalmente o Código de Processo Penal, lei de execuções penais mais recentemente, mas essa precisa de uma revisão, porque o panorama da sociedade vai mudando. O que está lá, em grande parte, é consolidado e é universal, é aquilo mesmo, mas alguns ajustes precisam ser feitos. Por exemplo, nós temos a questão do indivíduo que comete um crime bárbaro, mata, né, o namorado pediu para matar os pais, matou, e de repente ele cumpre um sexto da pena e volta para as ruas. As pessoas do judiciário, quem opera com o direito nos Estados Unidos, estranham essa nuance da legislação penal brasileira. O sujeito cometer um crime condenado a 30 anos, você não vai ver alguém condenado a 30 anos, mas ele vai cumprir 5, por bom comportamento. Ele está dentro da cadeia e tem bom comportamento, fazer o quê? Ele não vai agredir ninguém, né? O ambiente Como ali... se o bom comportamento não fosse uma obrigação, não é? Então, de todos nós. essa é uma das questões. E eu assisti uma série sobre um fato real, um sujeito, o Ona Bomber, que espalhou bombas, matou uma dezena de pessoas, depois de 10 anos, a FBI pegou, foi condenado. Prisão perpétua, em cela isolada, o resto da vida dele. O juiz diz isso na sentença dele. Aqui há um receio, inclusive, dos criminosos perigosos colocar no regime disciplinar diferenciado aqui de São Paulo, porque o próprio Conselho Penal, o Conselho de Política Penitenciária, considerou a pena cruel. E só vai bandido perigoso, cruel para esses locais. Mas não, é cruel para o bandido, não é cruel para as vítimas que ele atacou. Então, essa percepção é importante para realmente melhorar esses instrumentos. Mas o ministro da Justiça está mais preocupado em melhorar a legislação dos crimes contra o processo democrático, contra a democracia. Tudo bem, tem que ser feito, mas e os crimes que estão afetando o dia a dia da população? Isso é necessário ter uma revisão. Muita gente está criticando as saidinhas temporárias. Isso não é um problema. Pouca gente se dá conta que todos os bandidos presos um dia vão sair. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, saem 9 a 10 mil presos por mês. Sai de vez, não é só saidinha. Né? Então é necessário ter políticas para essa área? Sim, é necessário tentar corrigir os criminosos que são passíveis de correção, através de uma política penitenciária, que nós também não temos. Não temos nem vaga, nem salubridade, nem saúde, nem segurança para os próprios presos que ficam à mercê de facções dos presídios. Veja como o problema da segurança é extremamente extensivo. Mas quando você vai... Parece que puxa um fio e vai desenrolando, né? Aquele balaio de caranguejo. Mas quando você pensa, nós falamos das ferramentas, mas nós vamos ver os usuários das ferramentas, são os juízes. Nós estamos entrando num período ruim, que o judiciário está levando uma dificuldade cada vez maior da operação de quem está lá na ponta do sistema, que são os policiais. Então, nós temos várias decisões em instância acima da Justiça dos Estados, né, o Superior Tribunal de Justiça, tomando as seguintes decisões. O policial parou um veículo, tinha lá 100 peças de drogas, caso concreto, não é um caso abstrato, mais de 100 pacotinhos de drogas, e o advogado entrou com recurso. A decisão dele foi a seguinte, do juiz: não havia motivo para o policial suspeitar daquele carro. Qual é o motivo que ele teve? Caramba, mas encontrou mais de 100 peças de drogas. Não havia motivo. Ah, mas não tinha motivo. Percebe? Começa a haver uma tendência que ela vai e volta do tal de garantismo. Eu não sou especialista na área jurídica. Coronel, e essa questão das audiências de custódia? Que a gente contou tantos casos aqui ao longo desse ano de pessoas que foram presas em flagrante, vão para a custódia e saem. Isso se repete indefinidamente, até que num determinado momento a pessoa comete um crime grave. E aí, quando você puxa o histórico, você se depara com essa situação da pessoa que já tinha passado por audiência de custódia muitas vezes. Teve um caso do Rio de Janeiro em que a pessoa já tinha 70 passagens. 70. E aí foi detida agora porque se envolveu num homicídio. Os outros eram crimes menores, mas 70. Hoje em dia, os juízes já têm informações suficientes, mesmo uma audiência que acontece um dia depois do crime,
para fazer uma decisão mais equilibrada. Por exemplo, saber os antecedentes. Porque as pessoas que são reincidentes em práticas criminosas, em algum momento precisam parar. Se cometeu 10, vai cometer mais 10. Se autorizar a voltar para as ruas rapidamente, vai cometer mais crimes rapidamente. Não é cometer crime, vai fazer vítimas. A gente fala crime como se não tivesse vítima, como se fosse só um comportamento anômalo. Não, ele está fazendo gente sofrer. Então, o que nós precisamos hoje é que a justiça consiga, a justiça tem muita independência nas decisões judiciais, mas que elas consigam ter critérios melhores, pensando não só no direito, o direito é uma função social. Não é só, não, o sujeito atende a essas características, eu prendo ou solto. É necessário ter a tal da repercussão para a sociedade, a minha visão. Não sou jurista, você não é, mas nós temos também um entendimento de como funcionam esses mecanismos e queremos exigir mais clareza, decisões mais eficientes. A decisão, essa audiência de custódia, ela é importante, eu reconheço isso, mas é importante nesse sentido. Esse sujeito cometeu um furto, uma briga de boteco, alguma coisa, foi preso, mas é a primeira vez, não tem antecedente nenhum. Vamos deixar em liberdade para não entupir mais ainda o sistema penitenciário, o sistema prisional. Há uma justificativa para isso, mas o que nós precisamos é ter critérios. Nós precisamos que o judiciário entenda que a polícia precisa abordar pessoas. Quando nós percebemos isso nos Estados Unidos, quando houve um grande movimento, né, contra a agressão a negros, etc., o Black Lives Matter, começou a haver uma pressão sobre a polícia recuou. Quando a polícia recua, o que acontece? O que acontece a polícia não suspeitar mais de carro, não abordar mais veículos e pessoas? O crime cresce, porque rapidamente a barbárie percebe que a polícia enfraqueceu. Não é para a polícia ser bárbara também, mas é para ser presente. Ela precisa ser dissuasória o suficiente para criar um clima de preocupação com os criminosos. Um criminoso que age menos, ele traz mais segurança. Deixei para o fim da nossa conversa, Coronel, o assunto sobre o centro de São Paulo, também que esteve presente durante todo o ano aqui no Jornal Gente. E se a gente comparar, por exemplo, as capitais do Brasil hoje, olha, passando em revista, eu não me lembro de um centro de cidade tão deteriorado quanto o de São Paulo. O Rio de Janeiro, que tem problemas seríssimos de segurança, tem um centro, não é perfeito, muito longe disso, mas não tem essa situação de calamidade de algumas regiões específicas do centro de São Paulo. Outras cidades, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, mesmo Salvador, agora imersa numa crise de segurança, tem um centro da cidade com condições mais razoáveis que o de São Paulo, que é a cidade mais rica do país. Por que a cidade não consegue resolver a questão de segurança, de tráfico e de consumo de drogas no seu coração? O ambiente deteriorado da cidade de São Paulo, o tamanho, inclusive, dessa área, tem muitos prédios abandonados, não depende do poder público de ocupá-los, a não ser incentivos, como começa a acontecer agora, para fazer um retrofit, quer dizer, reformar esses ambientes, dando desconto de IPTU ou isenção, etc., para ajudar. O Rio de Janeiro fez isso em um certo momento, é necessário que seja feito. É necessário reocupar o centro. Apenas isso vai ajudar a melhorar esse ambiente e todo o contexto de segurança. Mas quando nós pegamos os dados reais de criminalidade no centro, ainda que haja oscilações esporadicamente, a cidade de São Paulo, com todos os seus problemas, a cidade de São Paulo tem 104 quilômetros de comprimento. É sempre bom lembrar. Só no centro de São Paulo, que mora 500 mil habitantes, passam 3 milhões de pessoas por dia. É uma cidade gigantesca, de 11 milhões de habitantes, que é a população de Cuba, de Portugal. Então, são desafios gigantescos. Mas quando você pega os dados criminais, seja do centro de São Paulo, seja do Capão Redondo, são dados equivalentes às cidades médias americanas. Nenhuma capital é mais segura do que a cidade de São Paulo. Quando a gente pega os dados, nós percebemos exatamente isso. O problema é que a cidade de São Paulo é uma grande praça de interesse da mídia, de interesse político, etc. São Paulo e Rio, na verdade, onde estão as grandes mídias, inclusive. Mais perto do quintal das grandes mídias. Então, essas questões que aparecem, elas vêm nas áreas. Mas elas são reais, né? São reais, sim. Eu tenho certeza que agora e passou recentemente pelo centro de São Paulo, em algum momento se sentiu seguro. Sente. Mas nós precisamos verificar essa sensação com a realidade dos números também. Isso impõe, claro, um desafio permanente para a cidade de São Paulo.
Eu sei que o centro da cidade vem fazendo uma revolução em termos de melhoria substancial, de melhora do ambiente, das ruas, etc. A região na Praça da Sé foi sendo limpa, colocaram as grades ali para evitar que as pessoas ocupassem os gramados na Praça da Sé e houve uma broncaiada. Sempre há resistências, né? Mas a restauração vem vindo devagar, mas ela vem acontecendo de uma forma progressiva no centro de São Paulo. É preciso tomar muito cuidado com estigmatizar demasiado uma área que tem problema sim, mas ela vem trabalhando soluções também. A própria Secretaria da Segurança Pública ela já colocou mais um batalhão da PM, a Prefeitura adicionou com gratificações, atraiu trabalho voluntário de policiais e guardas metropolitanos para trabalhar na hora de folga, cerca de 3.000 policiais de guarda metropolitana para trabalhar reforço na área central da cidade. Então, às vezes dá a impressão, não estão fazendo nada, estão fazendo sim. Há uma preocupação das autoridades, São Paulo tem o melhor modelo de segurança do país. Ele vem, nos últimos 20 anos, sucedendo, tem o maior pacote de tecnologia do mundo, junto com a Polícia de Nova York, segundo um expert internacional. Então, a evolução vem acontecendo. É necessário ter paciência. Afinal de contas, é uma cidade que tem seus 500 anos, é muito trabalho a ser feito. Mas as autoridades estão fazendo. Isso não significa que a gente não deva cobrar. Vamos cobrar cada vez mais. Não é cobrar por nós, mas o papel da mídia, eu acredito que seja o papel de cobrar no interesse da própria sociedade. Coronel José Vicente da Silva Filho, muito obrigada, hein, pela sua conversa conosco hoje aqui no Jornal Gente. O senhor que esteve aqui no nosso estúdio. E olha, um ótimo 2024 para o senhor. Obrigado pela oportunidade, Thaís. Um ótimo ano para todos nós, com mais segurança, com certeza. Muito obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.